Olá, começa mais um podcast Tudo Junto e Misturado e hoje nós vamos falar de um tema muito importante, que é o Abril Azul, que é compreender o autismo, é o primeiro passo para a inclusão. E para falar sobre ele, eu estou recebendo aqui a psicóloga clínica, neuropsicóloga e neuropsicopedagoga Anita Mota Shediak. Tudo bom, Anita? Muito bem, obrigada, pastora, pela recepção. Me sinto acolhida aqui na Fonte. E é uma honra estar aqui. Muito bom te receber aqui hoje. E Anita, o que representa o Abril Azul e por que essa campanha é tão importante? O Abril Azul é uma conscientização acerca da importância do conhecimento para o autismo, o que é o TEA, as diferenças, as subjetividades, esse transtorno de neurodesenvolvimento que necessita ainda ser estudado cada vez mais, conhecido e tratado com muito amor, com muita sensibilidade. Anita, o que é o transtorno do espectro autista, o TEA, de uma forma simples, para todo mundo entender? Sim. O transtorno do espectro autista, ele vem, quando a gente fala de autismo, autos quer dizer em si mesmo, para dentro de si. E o sufixo ismo, ele é para pertencer a alguém ou alguma coisa. Isso foi desde 1908, de Brawler já colocava isso. Somente em 2013, que dentro do DSM-5, trouxe ali uma nova correlação, que é o quê? É um espectro, é um transtorno, onde a pessoa precisa ter ali dois critérios principais em relação à comunicação social, o modo de se comunicar, o modo de falar e ser percebido, não somente de forma verbal, mas a linguagem corporal e também os comportamentos que são ali mais restritos, que são repetitivos dentro dessa rigidez cognitiva. A gente tem hoje em dia muito conteúdo sobre o tema, né? Sim. Mas por que ainda existe tanta desinformação sobre o autismo? Sim. Se nós pensarmos de uma forma muito correta, mais robustamente, ele vem sendo estudado desde 1946. Isso é muito recente, né? E essa importância dessa capacitação, dessa compreensão, que não é uma fase, é uma dificuldade ali do neurodesenvolvimento, é um transtorno que existe um olhar atento, porque especialmente na janela ali da infância, do 0 aos 5 anos, que é o que seria em inglês optimal window, onde a criança precisa ter essas habilidades desenvolvidas, esses estímulos mais bem concisos, e essa desinformação vem da falta de estudo, da falta de conhecimento realmente, né? O DSM-5, ele teve uma revisão que é o diagnóstico, que é o Manual Estatístico para a Psiquiatria em Transtornos de forma geral, ele veio ali em 2023, uma nova edição. Ele é novo, né? Sim, recente. Isso, mas ele veio sendo modificado ao longo dos anos dentro da compreensão, porque nós precisamos entender que o ser humano ele precisa ser visto de forma ontogênica e também filogenética. A gente é social, histórico e cultural. Por que é um espectro, pastora? Porque cada ser humano é único. Né? E da mesma forma, o que a gente te diz hoje de nível 1, 2, os níveis de suporte 1, 2 e 3, o nível 1 de suporte ele não pode ser banalizado, né? E nem o nível 3, que a pessoa necessita mais de suporte, ou a criança ela precisa de mais apoio, o adulto também, porque não é uma doença, é um transtorno, então não tem cura. Não tem cura. Isso, e não pode pensar assim, meu filho é um nível 3, vai ser nível 3 para sempre. Ou a pessoa se coincide, ela se percebe ali naquela situação, essa autopercepção ou não, muitas vezes, mas tem um sofrimento, mas não fecharia as janelas das potencialidades, desenvolvimentos e habilidades. Existe neuroplasticidade. Ai, que legal. Então, quanto mais cedo começar o tratamento, melhor para a criança. Exatamente. E nós estamos falando aí, pastor, de questões ali multifatoriais, multidisciplinares, né? Desde uma apraxia da fala, um fonoaudiólogo ali acompanhando essa criança para ter uma postura, um melhor desenvolvimento de fala, o psicólogo com a ciência ABA, que traz ali uma análise do comportamento aplicada para a criança aprender essas habilidades, e o adulto também, que pouco se fala dos adolescentes e dos adultos. Isso, a gente às vezes acha
que o adolescente, não, é uma fase, ele vai se virar e causa muito sofrimento, muito sofrimento. Pastor, a partir dos 13 anos, 13, 14 anos, os adolescentes eles começam a se perceber, além daquela descarga hormonal, pelos pares. Então, eles não vão tanto aos pais, eles irão aos pares. Dentro dos grupos na igreja, eu quero pertencer. Quem sou eu além da minha família? Quem sou eu no mundo? E essas crises, esse adolescer, ele é esperado. E uma das principais características é a questão da comunicação. E um dos critérios principais é sobre essa restrição dessa comunicação. Isso, E aí, se eu tenho um interesse restrito, por exemplo, em só quero falar sobre moto, eu consigo até manter um primeiro contato, mas os meus colegas, muitas vezes, eles vão perder o interesse, porque está muito específico e só naquilo. Né? E aí acaba ficando sozinho, aí vem o sofrimento todo, né? Isso. O autismo é mais comum do que as pessoas imaginam? Sim, desde 2023, os últimos relatos, os estudos, as pesquisas mostram que 1 a cada 36 pessoas estão dentro do espectro, né? E os estudos, eles estão sendo corroborados, estão sendo publicados constantemente, porque até que um livro é lançado, um artigo já foi publicado há anos, né? E então, com essa especialização, com essa busca mais, essa maneira mais com afinco para se entender e compreender, o diagnóstico ele tem sido feito mais facilmente, né? Tem se percebido. Mas se me permite também, pastor, o que é importante perceber? Há sinais, há certas questões que poderiam ser TEA, mas não necessariamente são. Desde a pandemia, a questão aí Covid, o que aconteceu? Muitas telas para as crianças. As questões do sono. A gente está falando ali de lobo frontal, funções executivas, que é essa região aqui. Pois é, às vezes assim, os pais com a vida corrida, sim, né? Não tem, quem não, né, pastor? E tem também pais que precisam, às vezes, até terceirizar a criação. Então, não tem tempo de prestar atenção no horário de dormir, né? Que a criança tem que ter um horário, uma rotina, a rotina, né, estabelecida. Calma, não só uma criança autista ou uma adolescente, mas acalma também o próprio adulto. Eu sei o que esperar. Eu preciso ter ali uma flexibilidade cognitiva, mas precisa de uma rotina. Eu falo por mim, eu não estou dentro do espectro, mas eu gosto de rotina, eu gosto de saber antes o que vai acontecer, o que eu estou chegando num lugar. Acho que todos nós, né, precisamos ser. Por exemplo, um exemplo prático aqui, mais fácil de se palpar. Eu não sei as perguntas de hoje. Então, eu tô acessando o meu arcabouço de conhecimentos, eu estou me autorregulando, que isso é função executiva, eu estou buscando em questões ali, muitas vezes, para planejamento, para poder estar calma. Tudo isso é fração de segundos. E para a criança autista, dentro de situações, ou o próprio adulto, ele se desregula que às vezes demora 1, 2 horas para se acalmar. Olha só. E não é uma birra. É o corpo pedindo socorro. Socorro. E a gente precisa entender, né? Eu acho que tendo informação que a gente vai conseguir entender, certamente. Né? Quais são os principais mitos que ainda precisam ser desconstruídos? Em termos de mito, precisa se olhar que nem todo autista um é igual ao outro. Isso cai por terra. Até porque quando nós pensamos em sujeito, subjetividade, como o Dr. Fernando Gonzalez aí colocou no seu livro, em vários livros que colocam e aportam, as pessoas são únicas. Então, tudo que se diz a respeito do autismo pode ser dentro para aquela pessoa. E não é porque ela é nível 2 que ela não pode ir um nível 3, supostamente, né? Ou um nível 1 permanecerá um nível 1, e quando entra a escola, aquelas habilidades, aquelas necessidades precisam ser buscadas, a criança pode ter ali ou o adolescente uma poda neural, que ela vai meio que regredir. Olha! Sim. E da mesma forma, crianças que saíram do nível 2 ou 3 suporte foram para o nível 1. Então a gente precisa entender, eu vou reforçar acerca da neuroplasticidade, porque nós conseguimos evoluir, nós conseguimos aprender. Se um lobo ou uma área do nosso córtex ele não está sendo bem trabalhado, não tem tanta resposta, pelas nossas próprias sinapses, pelas nossas circuitarias neurais,
se consegue abarcar, se consegue chegar a melhores respostas, é ensinado. O próprio Então, ABA também. Um nível 2 pode vir ao nível 1 Sim, se a gente certamente. intervir muito rápido? Sim, Olha, pode. que Vou colocar ótimo. pode porque é uma possibilidade das intervenções. Quanto mais precocemente nós percebemos isso, né? Por exemplo, uma criança, vamos pensar aí, 24 meses, em média 200 palavras. E tem às vezes um profissional que não está tão habilitado. Isso, e aí coloca, não, a criança tem um tempo dela. Quais são os marcos do desenvolvimento? O que é se esperado para aquela faixa etária, né? Da mesma forma, às vezes uma criança tem dupla excepcionalidade, ela está ali dentro do TEA, mas ao mesmo tempo ela tem altas habilidades. Aí dentro de salas de aula, os professores falam, não estou dando conta dessa criança, está quebrando a sala. Pois é, está tendo muito, né? Eu Isso. quero até incluir nessa pergunta agora, quais são os primeiros sinais que os pais e responsáveis devem observar, né? Os pais, os professores devem observar no autismo, e agora você falou das altas habilidades, porque está tendo muito recentemente. Isso. De forma, às vezes, que não são diagnosticadas corretamente, né? E as altas habilidades, quando a gente fala ali de Gardner, das múltiplas inteligências, que vão além dessas múltiplas inteligências sabidas, ou de um QI ali de 130 acima da superdotação dessas altas habilidades, nós percebemos às vezes um interesse na atividade, uma criatividade, um foco. Uma criança desenha super bem, ou ela é autodidata, aquele ouvido absoluto musical, aprende vários instrumentos. É uma criança superdotada, uma criança com altas habilidades, e às vezes vai mal na escola. E quando a gente fala em questões pedagógicas, inclusão não é segregar. Os pais precisam tanto entender direitos acerca de AT e de questões ali também de desenvolvimento com psicopedagogos, né? E ter um approach, uma visão mais naturalista, entender que nenhum profissional consegue sozinho, que precisa do apoio da família, da forma que é possível. Né? Não digo que essa mãe ou esse pai deixarão o emprego, mas é tempo de qualidade. De qualidade. Como, às vezes, uma criança, ela não está no TEA, mas ela está tendo comportamentos meio que parecidos e precisa ter esse olhar investigativo. Os sinais nas questões da comunicação, se fosse um TEA mesmo realmente, muitas vezes tem a dificuldade, um atraso na fala, uma ecolalia que começa a repetir, tem questões ali, faz um flapping, que é como se estivesse batendo as mãozinhas, para muitas vezes se autorregular. Então tem o masking, que é como se fosse uma máscara. O flap é os tiques que a gente falava. De uma certa maneira, assim, que tenta se acalmar ou começa a andar de um lado para o outro, né? Mas assim, retomando a questão das questões dessa época de pandêmica, muitas vezes você chama seu filho, que é um dos critérios, né, que está lá no DSM-5-TR, é um dos critérios, eu estou chamando meu filho, aí às vezes ele está tão com o foco voltado para aquele joguinho, que não está escutando eu chamá-lo. Ou então a criança olha de uma forma mais lateralizada e ela olha muito brevemente e ela se dispersa rapidamente. Tem alguma coisa. Olharam questões, por exemplo, foi a questão auditiva, como esses pais estão falando em casa, o contato do olhar, tem certas coisas que estão sendo desaprendidas. À mesa, às vezes no jantar, as pessoas não estão se comunicando mais. Às vezes nem tem mais a mesa, né? Porque é verdade. Parece pequenas ilhas, sabe, em casa. Isso, os pais chegam tarde, a criança já está dormindo. Exato. E não tem a mesa mais. E pastoras têm percebido o quanto o índice de suicídio tem aumentado? Muito. Principalmente entre os adolescentes e os jovens. Eu fiquei assustada recentemente com uma notícia que saiu na mídia de uma criança de 12 anos. Eu falei, gente, com 12 anos eu nem sabia, mesmo se eu quisesse, eu nem sabia como faria, né? E você já percebeu os moletons? Então, assim, além de psicóloga clínica, neuropsicóloga e etc., eu também sou pedagoga, eu tenho formação em pedagogia, neuropedagogia e especialização, né? Crianças, muitas vezes, num nível de sofrimento, não conseguem permanecer dentro da escola, se autolesionando, o que de uma forma muito específica nós poderíamos pensar ali numa questão borderline, né, limítrofe, mas adolescentes e crianças estão ensinando umas às outras a se cortarem. Meu Deus! Sim.
sim. Que então, é uma forma de alívio da dor, alguma coisa assim? De uma certa forma, sim. O que eu estou sentindo dentro, o que está de fora. Nós precisamos ter um olhar muito fino, muito atento. O que está sendo aprendido, o que é comportamento. Às vezes, o que eu solidifico na minha própria casa. Então, assim, às vezes não é só questão hormonal, porque tem a questão hormonal, né? A gente não pode negar, certamente. De 12 para cima, tanto menina quanto menino, é um boom. Um boom. Mas não é só a questão hormonal também, né? Tem a questão, assim, emocional. Você acha que aqui não está tendo muita presença? Porque tudo influencia. Nós não somos só biológicos, né? É genotipicamente e fenotipicamente. É o meio, o que eu estou aprendendo. Então, tudo isso influencia e vai impactar. Por exemplo, tem adultos que às vezes chegam no consultório e assim, nossa, parece que eu tô coisado. Acordei coisado e tô coisado. Não tô desmerecendo o estar coisado. Mas o que nós precisamos ensinar às nossas crianças desde muito cedo, e às vezes ali num nível que nós possamos estar ao olhar delas, que primeiro, elas podem chegar até nós. Não é só punição e castigo, né? Nem deveria elas ser. Podem em falar, educação. Isso. Vem e fale, não, porque senão cada vez mais vai ser para o lado de rua, de colegas, e muitas vezes online. O adolescente está na caverna do quarto, aquilo ali está com o cheiro que no corredor sente, e está no Steam, está no Discord, está com o Roblox, deu polêmica também. E agora tem uma onda que eu falo que na minha época não existia, mas assim, é minha privacidade. Ixi. Você não pode entrar na minha privacidade, a porta fechada. Eu falo que na minha casa não tá tendo nem porta mais, a gente tira as portas, não tem isso. Porque é um perigo a criança ficar, e você sabe, no celular dentro de uma de quarto. certa forma, a questão da globalização e da internet trouxe muito isso. Eu morei fora muitos anos, eu estudei nos Estados Unidos e fiz universidade lá também. E uma das coisas que eu percebi que não é da nossa cultura, né, que é da cultura de lá, o que acontece? Lá a criança já aprende assim, no preschool mesmo, nursery, pequenininha, uma de frente à outra, assim, já coloca assim, my personal space. Aí é como se fosse uma circunferência imaginária, ninguém pode ficar perto, ninguém pode tocar, e vai criando uma cultura mais fria. E se hoje as crianças estão sabendo várias línguas. Isso. E tem uma necessidade, até o pai que não quer que seu filho fique por fora do mercado de trabalho, vai colocar no escola bilíngue, já procura uma escola bilíngue. E aí a criança ou adolescente está ali no Steam, no Discord, jogando um jogo, e o que acontece? Ela está conversando com pessoas de vários lugares do mundo. Mas está aqui na minha casa. Às vezes, pastor, não tem nem a porta, mas está na janela do mundo, entende? Tá no mundo. E aí ele já teve casos, uns 3, 4 anos atrás, não só de anteriormente Baleia Azul e outras coisas monstros que tiveram na escola, mas de pactos até de suicídio. Isso é muito sério. É muito sério. E a gente não tem nem noção com quem essas crianças estão conversando. Exatamente. Porque às vezes colocam um codinome lá, eu sou tal e tem 13 anos, e na realidade não tem, porque tá atrás numa tela. Exato. Aí, desde que teve aquela questão recente do influenciador, a questão do ID, né, que é colocar ali a imagem e se mostrar. Mas eu vou muito além. Há estudos acerca, por exemplo, um TDAH, vamos colocar, né, déficit de atenção e hiperatividade. Que aqui vamos para o lobo frontal de novo, a questão de baixa dopamina. E aí o celular, até os professores em escola estão tendo dificuldade para competir com o celular, porque os estímulos são muito instantâneos e às vezes tem pais ou cuidadores entregando um celular para uma criança de 2 anos e o dedinho já vai, sabe? E às vezes você pensa que está no YouTube, já está olhando em outra coisa. Não, e eles parecem que já nascem sabendo mexer são na digitais, tecnologia. Isso é fato. E aí, se não fizer sentido para eles com aquela quantidade de informação que emocionalmente a criança não é capaz de suportar, ela começa a lesionar-se ou então buscar muitas vezes um alimento diferente ou vai para alguma coisa que supra essa questão dopaminérgica que precisa tanto todo o tempo. Olha o perigo. Sim, e como que nós estamos fazendo? Por isso que é importante, celulares,
umas 4 horas antes de dormir, higiene do sono. A gente pensa muito nos recém-nascidos, mas isso é importante até pra gente mesmo. Pra gente. E tem crianças que dormem assistindo desenho. Isso é um perigo. As crianças estão exaustas, estão indo exaustas para as escolas. Já fui coordenadora pedagógica também. E as crianças estão, assim, numa exaustão e com baixa percepção. E estão, é uma nova cultura emergindo de pouca interação. Porque tá no telefone o tempo inteiro. Isso, e pouco falado. Só... Você já viu agora é Farmaura? Agora, Six Seven, é uma coisa assim que... Tá bem na minha fase lá de casa. Não é? As linguagens estão mudando e não é nem emojis mais. Sabe, são pequenas letras ali que você fala, gente, o que é isso? Então tem que fazer cursos, eu atendo ali desde crianças até adultos, mas adolescentes às vezes chegam de uma forma desafiadora. Que a gente não sabe. E eu pergunto, com licença, o que significa isso? Eu fui pesquisar na internet, porque tava um tal de 676, eu falei, o que é isso? Isso é ruim, isso é bom. Vou lá pesquisar, saber o que é. Então, mas assim, recapitulando, é importante que os pais se atentem. A criança está com interesses muito restritos, a criança está enfileirando brinquedos, a criança está com um hiperfoco, por exemplo, em dinossauros, a espaço, super-heróis também vem muito para as crianças. O olhar também de buscar um psicólogo que entenda e tenha uma especialização, a aba, uma análise do comportamento aplicada de uma forma ali, que também tem uma sensibilidade. Muitas vezes eu percebo assim, só pega o objeto e tira da mochila da criança, a criança desregula. Né? É assim que é feito o diagnóstico? Como que é feito o diagnóstico? O diagnóstico é pelos critérios dentro do DSM-5-TR, assim, e o CID-11 também. No CID-11 não se falam desses níveis de suporte, 1, 2 e 3, né? Mas como que é feito o diagnóstico? Já começa a mostrar sinais ali, 18 meses, já começa a ter certas percepções ou antes. Então, Anitta, com essa idade, antes dos 3 anos já tem uma percepção bem mais ampla. Não necessariamente você precisa esperar até uns 6 anos para fazer, por exemplo, uma avaliação neuropsicológica. Nos Estados Unidos, por exemplo, começa bem bebezinho, que eu fiquei sabendo, né? Todo e aqui alguns pais, às vezes, porque o que tem se percebido é que o fator genético tem sido o mais plausível até então, mas não é só um fator, né? Quando se percebe ali que um comportamento está inadequado ou você quer substituir um comportamento inadequado, ensinar ali dentro de um PEI ou de um plano de ensino ou certas habilidades que precisam, é um conjunto, né? Desde entender como que essa criança ela consegue perceber a escrita, e para eu perceber uma escrita, eu preciso entender como que a criança escuta e como a criança fala, porque o fonema, o grafema perpassa o fonema. Então, se a criança não está falando corretamente, se a criança está engolindo certas letras, ou está apresentando um espelhamento na escrita por mais de um período, já é sinal de alerta. Tem que perceber o que é isso. O diagnóstico não se constrói só com um item, não se constrói sozinho. E eu vou além, não se constrói de forma solitária. Eu preciso de um neuropediatra, eu preciso de um psicólogo bem especializado, que tenha um olhar amplo. Eu falo isso muito, eu lembro que antes de eu fazer o mestrado, muitos anos atrás, é multidisciplinar. Exato, é isso. Eu preciso entender o ser humano como único. Eu lembro que até o mestrado eu tinha uma necessidade absoluta de diagnosticar. Depois eu fui compreendendo, peraí, se cada pessoa é única, se cada pessoa faz suas inferências e se ressignifica, eu preciso entender que eu não posso desprezar o contexto de cada pessoa, como ela compreendeu. Uma das principais falhas nas empresas, hoje em dia, chama-se comunicação. Tem sido uma das maiores dores. E é um dos principais critérios. É o primeiro critério lá do DSM-5-TR. Isso eu ia falar, por isso que surgiu. Isso, né? A forma. Por quê? Porque, às vezes, a pessoa ela é verbal. Né? Ela consegue dizer, ela não troca as letras, mas a comunicação não é efetiva. É uma comunicação que não tem uma interação, que devolve, que coloca.
é uma prosódia, é uma forma que é monótona, é uma fala mais parece robótica, é uma maneira uma dificuldade, às vezes, nas questões das interações, de iniciar uma amizade, às vezes consegue iniciar uma amizade, mas não mantém. Às vezes, o que a gente percebe? Grandes dificuldades. Adultos com doutorado, jovens adultos, mas não conseguem permanecer ou inserir ou permanecer no mercado de trabalho. Por causa da comunicação. E outras questões também. Às vezes fala bem, coloca, mas vai se desregulando ao longo do dia. Quando eu vou para uma mesa de café, vamos imaginar que aqui tem uma mesa de café ao lado, e eu quero um momento para ficar em silêncio, ou para concatenar as ideias. E aí tem uma turma comendo aqui, fazendo barulho, conversando, e tá tudo bem, é um momento, né? Ou a rua da sua casa fechou. Pronto. Imagina. Aí já não consegue Nossa, mais. o que é isso? Vou ter que fazer outro. O que a gente iria buscar? As funções executivas, né? O planejamento, a maneira, a flexibilidade. O autista, ele tem muita rigidez cognitiva. Tudo que sai do que foi combinado, tudo que sai da rotina, que também ajuda a acalmá-lo, e a aba vai trazer isso também para essa criança, para esse adolescente, diminuindo essa carga de sofrimento, estratégias, né? Tudo que muda traz um sofrimento muito grande. E o adulto? Porque às vezes a gente descobre depois, Sim, né? Como tem que ser, especialmente para as mulheres. Porque na nossa época de criança não falava tanto, né, nisso. Não. A própria palavra, como eu havia dito no início, dizia que tímido demais, ele é antissocial, e ficava por isso mesmo, né? E a gente precisa entender, por exemplo, às vezes a criança ou o adulto, ele às vezes nem é TEA. Só que ele tem uma personalidade predominantemente introvertida. O que é isso? Todo introvertido é tímido? Não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E tem tipos. Como que eu percebo isso? O introvertido, ele já tem uma mente muito analítica. E como que ele vai se carregar, como que ele vai se restabelecer essa bateria? Sozinho. O extrovertido, ele precisa estar na multidão para recarregar. Nossa, se eu ficar em casa, eu vou dar uma sincopinha aqui. Entendeu? O predominantemente introvertido, ele vai ficar mais... Ele precisa desse tempo sozinho. E quando a gente compreende isso, a gente deixa de taxar, cristalizar uma pessoa, entender, por exemplo, que o João é o único no mundo. E a Maria também. E o que eu enxergo disso? Está dentro de um critério, às vezes tem uma comorbidade ali, às vezes um transtorno de ansiedade ali, porque a ansiedade não é doença. Quando ela está acima ou aquém, ela caracteriza um transtorno, e tem cura. Transtorno de ansiedade tem cura. Eu já percebi isso em consultório, por estudos, muita gente acredita que não. Agora, ansiedade em si é como suor, todo mundo tem, é normal. Eu precisaria estar aqui X horas, então eu me organizei, peraí, mas eu acordei cansada. Não foi o caso, acordei muito bem. Mas vá que eu tenha acordado cansado, o que acontece? Não, eu preciso ir. Eu levanto, eu falo, deixa eu me organizar, essa é a ansiedade normal. Quando ela é aquém e quando ela está muito acima, um exemplo de transtorno de ansiedade, né, além da generalizada, às vezes você vai percebendo que o próprio adulto não quer mais sair de casa. É uma agorafobia? Porque já está bem alta, né? Bem alta, isso. Então, e aí o que acontece? A pessoa desregula, ela fica emocionalmente perturbada. Se nós pudermos retroceder um pouco em um sentido, o que nós precisamos aprender a nos conectar melhor? Olho nos olhos, né? A ouvir, ter uma escuta mais ativa, não precisa ser profissional da área da saúde. Entender que às vezes a gente atropela nessas tanto de informações aí, celulares, informações rápidas, muitas vezes a gente interpela o nosso colega, a gente corta a frase no meio, e aí a gente não escuta o outro. E acaba que você quer dar resposta. O outro está tentando se expressar, você acaba cortando e ele já paralisa. E você imagina, e dentro de um adolescente TEA, por exemplo? Nossa, aí acabou. Entende? Ele vai se sentir mais perdido, mais sozinho, excludente, porque eu não me percebo igual ao próximo. Mamãe, eu tenho dificuldade de fazer amizades. Sabe, papai, eu não me enxergo no outro. Eu tô apaixonada na menina, mas o menino às vezes até vai, mas
Cadê os interesses? Qualquer coisa que... Não, mas tal hora eu durmo, acabou, eu vou dormir. E às vezes a menina quer conversar alguma coisa, não tem flexibilidade. E como é que a gente ensina essas habilidades? São ensináveis. São ensináveis. E uma das principais maneiras é pelo exemplo. Então, se eu falo para o meu filho dormir mais cedo, não ficar no celular, ele vai me observar. Pode ter certeza disso. É esponjinha. Pode ter qualquer idade. Eu deixo o celular, tem um horário ali de time out para celular e ali eu estou fazendo uma higienização mental, preciso dormir, né? Eu preciso me alimentar bem, não consumir só comidas, alimentos que são inflamatórios. Tem vários estudos sobre os intestinos grossos, delgado, intestino, como se fosse um segundo cérebro. E é mesmo, hoje em dia, e fazer exercício físico, né? Sensacional, colocar no esporte. Eu falo muito lá em casa, eu falo, esporte lá não é opcional. Não, e não é deve obrigatório. Ser obrigatório. Porque é questão cerebral, né? Questão de saúde emocional. Certamente, endorfina. Quando você vai perceber, às vezes, um adulto que dentro do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, um TDAH, ele vai ser mais melancólico à noite. Porque tem uma baixa dopaminérgica ali à noite. O exercício entra, e tem vários estudos sobre isso e artigos mostrando, que ele traz essa endorfina, ele ajuda a combater. Quantas pessoas hoje em dia, elas não conseguem fazer ali, eu não vou nem colocar de forma, está muito banalizado o mindfulness, mas um momento ali para se sentir, se perceber, peraí, o silêncio. O silêncio. Nossa, é castigo, com o pezinho bate, alguma coisa vai acontecendo, ou perceber mesmo as criações de Deus, um vento no rosto, uma folha, gentileza, olha que ambiente bonito. E às vezes a gente não percebe, a gente só está sobrevivendo, a gente não está vivendo, são coisas lindas. O abraço, nem todo autista, por exemplo, tem a questão do toque, como assim, não me toque, né? Pode haver uma hipersensibilidade ou uma hipo. Então, às vezes está muito, muito frio. E o adolescente, o adulto autista, ele está suando assim, constantemente. E às vezes não está tendo percepção desse frio. Ou de que se machucou. Queimou-se, às vezes não percebe. Entendi. Então tem essa questão, sim, e esse cuidado, é um olhar investigativo e de amor, e pensar assim, como que vai ser para o meu filho enquanto adulto? Por que tem tantos adultos, jovens adultos, adolescentes, às vezes tem dificuldade absurda em fazer uma faculdade? Porque o professor, muitas vezes, numa faculdade, o professor muda de ideia. Não, e não tem muita paciência, né? Sim, vamos pro campus. A obrigação é sua. Hoje a aula não é aqui. Você chega lá, tem um papel. Hoje a aula não é aqui, ou coloca em um ava da vida, e aí fala, meu Deus, tá no campus 2, aí ele pensa assim, como que eu vou ter que fazer? Deixa eu pensar aqui, deixa eu me reorganizar. E às vezes só nesse período aqui já passou... Perdeu a... Aí você chega na sala, o professor já fez chamada, não interessa, não quer ouvir sua explicação. Exato. E aí qual é uma característica, às vezes, vamos para a fase adulta um pouco, às vezes casais que me procuram, o marido é autista, por exemplo, às vezes desregula de uma maneira que bate porta de casa e sai de carro e fica muito tempo fora e volta. A gente não pode pegar isso isoladamente como uma característica dentro do TEA, né? São várias coisas que geram um diagnóstico, mas essa desregulação, essa pouca flexibilidade, o contato, às vezes as questões de âmbito mais assim, onde os casais se expressam afetivamente, que eu não sei, né, expressam afetivamente, às vezes a pessoa não sente falta nenhuma. E às vezes você pode estar fazendo aconselhamento pastoral e ali a pessoa não foi diagnosticada. E aí um ou outro fala, não me ama, tá vendo? Não sei o que, só que não entende que é o time dele, né? Exato. E quando a gente fala de amor, como Gardner como é que é o nome daquele? 5 linguagens do amor? Isso, de amor. Aqui aí, o tempo de qualidade, atos de serviço, às vezes a palavra de afirmação, às vezes é um toque, às vezes é um presente, né? Gary Chapman, o autor. Isso. Aí ele traz de uma maneira que a gente precisa entender o outro. Eu amo orquídeas. Mas se eu ganhasse uma plantinha, um bushzinho mesmo, alguma coisa, eu ficaria feliz pela intenção.
Mas às vezes a pessoa não gosta de planta e eu vou presenteá-la com uma planta. Lógico que ela não vai me desmerecer, mas eu preciso entender o que faz sentido para o outro. E quanto mais a gente se conhece, mais a gente se percebe, mais a gente também vai tendo sensibilidade e aceitação pelas diferenças. Anitta, o papo tá muito bom, só que o nosso tempo é curto. Para encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem para as famílias e para a sociedade sobre o autismo. Sim. Busquem informações, se percebam, olhem os seus filhos. Há momentos que nós precisamos de ajudas, mas nós precisamos ter um olhar dentro de casa. Se você também, enquanto adulto, se percebe de uma forma diferente, de muita dificuldade para as socio-interações, para as questões ali de um lanche, um lugar da firma que você não se encontra, que você sente-se muito mais confortável a 90% do tempo ou mais ali sozinho, e isso não é diagnóstico solitariamente falando, isso não é um diagnóstico, né? Pode ser muita coisa, mas busque ajuda, busque um psiquiatra, busque um neuropediatra ali para o filho, um psicólogo que tenha essas especializações clínicas adequadas, a escola, por mais que se olhar atento à escola também. Às vezes as crianças têm muitas habilidades escolares em termos pedagógicos, mas ela está ficando sozinha num cantinho na hora do recreio. Ter essa informação com os professores, ouvir os filhos, mesmo que aquilo pareça assim que não faça muito sentido, abrir o coração e olhar com empatia, principalmente informação, empatia e amor. Anitta, muito obrigada, o papo foi muito bom e eu já estendo o convite para você voltar mais vezes para a gente conversar sobre esse e outros assuntos. Com certeza, viu? muito obrigada. E você fique com o nosso próximo podcast. Tchau, tchau.